Olá a todos meus queridos alunos, concurseiros de plantão, colegas professores que estão aí labutando, nessa nossa prática de ensinar. Hoje eu quero trabalhar com vocês aqui o nosso segundo tema, nossa segunda aula sobre ocupação da Amazônia. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça, vai aqui, ó, inscreva-se em nosso canal, dê aquele like para garantir a manutenção do nosso canal. De antemão, agradeço a todos que já se inscreveram, tá bom? E nós vamos continuar nosso conhecimento, então, desvendando o processo de ocupação da Amazônia. E hoje, pessoal, especialmente nessa aula, você vai ver um dos fatores muito determinante para esse processo de ocupação, que veio lá desde o século XVI, século XVII, século XVIII, especialmente. Estamos falando dos bandeirantes. Isso mesmo, senhores, os bandeirantes que foram fundamentais para a ocupação desse território. Na verdade, aqui para a Amazônia, as bandeiras eram chamadas de monções. Olha lá, não se esqueça, você vê isso na sua prova, monções. O que é isso, professor? As monções eram exatamente essas entradas aquáticas, Como aqui os rios são as estradas naturais, obviamente era o caminho por onde esses camaradas vinham, Lá no sul e sudeste nós temos o tropeiro, o serviço de tropeirismo, que era em tropas. Aqui na Amazônia, não tivemos tropeiros para cá, Tivemos o quê? Monções. Muito bem. Na verdade, para cá vieram dois tipos de monções. Nós tivemos as patrocinadas pelo governo, e as de particulares. Então, de modo geral, você tem as entradas e as bandeiras. Entradas e as bandeiras. De modo geral, pessoal, esses dois grupos vinham fazer o quê, professor? Ora, vinham em busca de riquezas, de índios para capturar, das famosas drogas do sertão, como nós já vimos. Se você não viu Droga do Sertão, dá uma olhada no outro nosso vídeo, que você vai compreender melhor esse contexto das drogas do sertão. E eles vinham para a Amazônia. As bandeiras patrocinadas pelo governo tinham um fundamento maior, que era o quê, professor? Garantir as fronteiras. Eles vinham para estabelecer, para garantir fronteiras para o governo português, tá bom? Então eu quero falar para vocês hoje algumas dessas bandeiras. Isso é muito importante porque tem sido cobrado em vestibulares, em provas de concursos especialmente. Vamos pontuar aqui algumas dessas bandeiras, dessas entradas, dessas expedições que fazem relação diretamente com a Amazônia. Então nós vamos pontuar aqui algumas expedições importantes. Você vai acompanhar nas imagens e vai conhecer direitinho esses primeiros que vieram para cá e deram conta, registraram tudo que a Amazônia era naquele período e é hoje, pessoal? Então vamos lá. A primeira expedição, para você anotar no seu caderninho, menino, preste atenção. A primeira expedição que você vai conhecer, Vicente Yanes Pinzon. Olha esse cara, Pinzon. Vicente Yanes Pinzon. Pinzon era um aventureiro espanhol que queria, olha que coisa, desvendar o mundo e encontrar o famoso Eldorado. Encontrar o famoso Eldorado. Então, Pinzon organiza uma expedição para a época, impressionante, embora de uma embarcação, Mas Pinzon passa a viajar o mundo em busca do Eldorado. E olha que coisa impressionante, pessoal. Em fevereiro de 1500, Pinzon esteve no Brasil, olha lá, e vai registrar o nascimento do rio Amazonas. Olha que coisa. Ele não entra na Amazônia, mas ele registra e chega a batizar. Olha lá, batiza e chama de Santa Maria del Mar Dulce, Santa Maria do Mar Doce. Então, Pinzon, o primeiro europeu a ter impressões sobre o nosso litoral, impressões sobre a Amazônia, sobre o rio Amazonas. Então, o rio Amazonas passa a se chamar, então, Mar Doce, Pinzon.
Aí você imaginar, professor, por que o Brasil não ficou espanhol então, né? Você vê que ele veio antes de Cabral. Pinzon, pessoal, ele era um aventureiro, né? Não levava bandeira de nenhuma nação. Ele tinha objetivos particulares. Então, ficou registrado isso. Pinzon, Mar Doce, lembra disso. Outra expedição importantíssima de nossa história, história da Amazônia, está relacionada a Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana. Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana. Essa expedição, ela vai partir de Quito, lá no Equador, parte de Quito no Equador, chega a Belém e de Belém parte para a Europa. Esses caras, Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana, já eram famosíssimos na época, né? Tava tudo que era mundo conhecido. Por quê? Eles eram os conquistadores dos incas, dos astecas. Então, e eles partem de Quito também, para quê, professor? Em busca do famoso Eldorado. Daqui a pouco eu vou falar do que é esse Eldorado aí, tá bom? Esses caras, senhores, trazem consigo um padre, ó, Gaspar de Carvajal. Nota esse nome, Gaspar de Carvajal. Esse padre vai relatar essa expedição, ó, anota detalhadamente tudo que aconteceu nela. E o interessante e curioso é que Carvajal relata um conflito, um terrível conflito que essa expedição enfrentou com as terríveis Amazonas. Ui! Então a expedição enfrenta as terríveis Amazonas, senhores. Tem algumas imagens aqui para você ver. As terríveis Amazonas que dificultam a passagem dessa expedição. Eram mulheres que extraíam o seio, né, para facilitar o manuseio do arco e da flecha, acasalavam com homens de tribos rivais só para ter filhos, depois matavam os homens. Imagina uma lua de mel dessa, tensa, né? Então era muito complicado. Eles registram então a presença das Amazonas, além de outras impressões, claro, os rios da Amazônia, outros povos e tal, mas essa história fica muito famosa. Fica muito famosa. Rio das Amazonas. Você vai para onde? O Rio das Amazonas. Cuidado, cuidado. Então o nome do rio, que era Mar Doce, passa a se chamar Rio das Amazonas. Olha aí. Com o tempo, né, fica somente Rio Amazonas. Então a nossa segunda expedição, Orellana, Carvajal, Rio das Amazonas. Nota aí, tá bom? Uma expedição importante no contexto de ocupação da Amazônia vai acontecer em 1616, chefiada por Francisco Caldeira Castelo Branco. Ele vai construir uma fortaleza, senhores, uma fortaleza na entrada do rio Amazonas. Essa fortaleza recebe o nome de Forte do Presépio. Forte do Presépio. E muito importante, por quê, professor? E no entorno desse forte vai surgir uma vila, um povoado, a cidade de Belém, primeiro núcleo urbano da Amazônia, né? Então, em 1616, Castelo Branco constrói esse forte para evitar a presença de estrangeiros, para evitar a presença holandesa, a presença inglesa, os franceses. Nenhum desses povos concordou com o Tratado de Tordesilhas que nós vimos no vídeo anterior. Então, Castelo Branco constrói essa fortaleza, o Forte do Presépio, e ali vai surgir primeiro núcleo urbano da Amazônia. Tudo bem, então? Então, ó, presta atenção até agora, hein? Pinzon, Pizarro e as Amazonas, Castelo Branco, Forte do Presépio e a cidade de Belém. Parabéns! Continuando então nossas expedições, que você tem que ter noção, você tem que ter conhecimento, senhores. Expedição de Pedro Teixeira. Essa é muito cobrada, muito cobrada. Por quê, professor? Ele é conhecido como o conquistador do Amazonas. Olha que coisa! Em 1637, Pedro Teixeira parte de Belém e vai até Quito, lá em cima no Equador, né? Pedro Teixeira sobe o rio Amazonas, uma expedição importantíssima. Ele vai escolher locais para fortificação, vai coletar drogas do sertão, aprisionar nativos e fundar povoados. Então, Pedro Teixeira, literalmente, ele conquista, né, o rio Amazonas para Portugal. Vai fixando, é a primeira vez que o Estado português tem presença dentro da Amazônia. Então, Pedro Teixeira
conquistador do Amazonas, né? O conquistador do Amazonas, que vai garantir para Portugal a posse sobre esse território aqui do rio Amazonas, tudo bem? Continuando então em nossas expedições, povos, né, grandes desbravadores que vão garantir para Portugal toda essa vastidão. Pessoal, o Rio Madeira tem uma história impressionante. Em 1718, o governo português mandou para cá uma expedição filosófica científica, chefiada por um cara chamado Francisco de Melo Palheta. Não confundir com aquele outro Francisco, hein? Francisco de Melo Palheta. Ele vai chefiar uma expedição para estudos do Rio Madeira. Olha que coisa. Então, falar em Rio Madeira, você vai estar direcionado a quem? Melo Palheta. Ele vai estudar a fauna, a flora, as possíveis riquezas da região. Ele que vai registrar primeiramente as cachoeiras, as dificuldades aqui do Rio Madeira, tá bom? Melo Palheta. E sobe até o Rio Mamoré e lá ele encontra os espanhóis. E aqui um passo muito interessante, porque Melo Palheta vai alertar Portugal, né, desse medo, dessa presença espanhola muito próximo aqui. O que Portugal vai fazer, nós vamos ver num próximo vídeo, tá bom? Que é a criação do Mato Grosso, a questão do ouro, tudo isso aí. Mas Melo Palheta é que vai ter ligação direta com o Rio Madeira, tudo bem? E para fechar as expedições importantes ligadas à Amazônia, você tem uma impressionante que vai acontecer já no século XVIII, que é a expedição do grande bandeirante Raposo Tavares. Raposo Tavares. Põe esse nome na tua cabeça. Se alguém perguntar, professor, eu quero colocar um quadro lá na minha casa com o nome de um bandeirante, qual que o senhor me indica e tal? Raposo Tavares foi o cara, senhores, lá do Calypso, lá, né? Você pode botar a foto do Raposo Tavares. Ele sai de São Vicente, olha que coisa impressionante, pessoal. Sai de São Vicente, lá em São Paulo, e vai em direção oeste, né, até atingir o Mamoré, Guaporé, Madeira, Amazonas, chega em Belém. Em uma expedição impressionante, com doenças, ataques de índio, fome. E qual a importância dessa expedição? Você vai ver no mapinha aqui, pessoal, Raposo Tavares vai garantir para Portugal todas as configurações oeste do Brasil, né? Por que o mapa do Brasil tem essa configuração do lado oeste? Graças à expedição de Raposo Tavares, tá bom? Então, só recapitulando aqui comigo, atenção menino, você viu Pinzon e o Mar Dutti, você viu Orellana e as Amazonas, você viu Melo Palheta e Rio Madeira, você viu Castelo Branco e o Forte do Presépio, você viu Pedro Teixeira e a conquista do Amazonas e você viu Raposo Tavares e as configurações oeste do Brasil, tudo bem? Um cheiro no coração, não esqueça mais uma vez de se inscrever aqui em nosso canal, nos encontramos num próximo encontro falando também sobre a Amazônia e sobre outros assuntos interessantes de nossa história. Um beijão e até a próxima.